vamos conversar especificamente sobre depressão e suicídio e a importância da comunicação. Comunicar o que você está sentindo com Deus, comunicar o que você está sentindo com um profissional, comunicar com a família, falar, expressar os seus sentimentos. A gente sabe que não é fácil. Falar sobre problemas emocionais não é fácil, né? A própria cabeça não deixa que você procure, mas a gente vai estar aqui reforçando a necessidade de uma comunicação efetiva e também de uma escuta acolhedora. A gente precisa aprender a escutar nosso próximo. Eu estava assistindo uma palestra recentemente e a pessoa que estava lá falando disse assim: a gente vê muito curso de oratória, mas a gente nunca vê curso de escutória. E a gente precisa parar para escutar, para aprender a escutar a pessoa que está precisando. Eu parei para refletir sobre o que ele falou e é verdade, né? A gente precisa parar para escutar e escutar sem preconceitos, escutar de forma acolhedora aquela pessoa que está passando por um problema. Bom, mas a gente já vai começar com uma pergunta para Marta. Está preparada, Marta? Marta, qual é o papel da comunicação no desenvolvimento da nossa saúde mental? É importante haver comunicação para a melhora da nossa saúde mental? Sim, a comunicação, ela está ligada com a emoção. Então, a voz humana é o primeiro contato do feto com o mundo exterior. Lá pela 16ª semana, mais ou menos, o bebê ele já começa a ouvir a voz da mãe. Então, quando a mãe começa a falar, quando começa a cantar, ou esse bebê começa a escutar, ali cria um vínculo. Então, esse vínculo, né, de comunicação, ele leva para a vida dele toda. Então, a parte emocional da criança está totalmente relacionada às emoções da mãe. Então, quando a mãe começa a cantar, a falar com ele calmamente, essa criança tende a se tranquilizar, né? A voz da mãe passa a ser um tranquilizante para ela. E a emoção entra aí, né? Então, a comunicação e a emoção já vem desde o primeiro... Precisamos, então, ter a preocupação da saúde mental. Sim, desde o bebê. Desde o ventre da mamãe. Desde o ventre. Sim. E já comunicar o amor, já está... Exatamente. Até cantando para o bebê, que ele vai Sim, com certeza ouvir. É muito importante. Interessante, porque eu sou professora do Hall do Berço A, que são as criancinhas de 0 a 2 anos. É muito fofo. E aí algumas mães perguntam, mas eles estão entendendo? Vocês estão falando, estão cantando, eles não vão entender, não é? Algumas mães de primeira viagem, a gente não. Daqui para o final do mês ele vai estar até cantando a música que está aprendendo aqui. E é muito lindo trabalhar com criança, porque elas absorvem, eles amam aquilo. E a gente vê o poder da comunicação realmente nesse momento. Sim. Mas para a saúde mental de um adulto? Olha, você comunicar, você falar, você colocar para fora o que você está sentindo, é uma cura. Você vai jogar todo a sua tristeza e você se desvazia e você se tranquiliza e você tem uma esperança. Então, você falar, você comunicar ao outro o que você precisa, você necessita, é fundamental para o seu desenvolvimento, para a sua vida. A solidão é muito dolorosa, não é? Muito dolorosa. Quando a pessoa escolhe viver só, ela é uma sentença muito difícil para ela, não é, Rita? Na maioria dos casos, dentro da clínica, o pessoal procura os profissionais justamente para isso. Na maioria dos casos, não é nenhuma intervenção que é necessária, uma técnica. É só para ser ouvido, entende? Porque quando você fala, você se escuta, você entende o que é que você está falando. E, às vezes, você mesmo já elabora aquilo que você está falando, já cria outra interpretação sobre aquilo, entende? E consegue lidar melhor com aquilo que você está vivenciando. Então, muitas das vezes, é só falar. A fala já alivia, como Marta falou. Eu tenho uma história muito interessante sobre isso, rapidinho. Uma professora minha, que era fisioterapeuta, ela estava fazendo, na época dela que estava fazendo estágio,
E aí vinha uma senhorinha que já estava mais ou menos uns 2 anos fazendo fisioterapia. E a senhorinha tinha uma dor no joelho e não melhorava. A dor do joelho não melhorava, não melhorava, não melhorava. Aí essa minha professora sentou com essa senhorinha, pegou ela por acaso nesse dia e fez a fisioterapia. Mas ela, minha professora é muito conversadeira, então começou a conversar com ela, perguntando como é que ela estava, como é que era a vida dela. E a senhora começou a falar tudo, falar dos filhos, da viagem. Aí quando ela saiu, e nisso sempre botava um tensor, um aparelho lá, e minha professora esqueceu de botar nela. Aí, quando essa senhora saiu, aí ela lembrou que ela esqueceu. Ela, meu Deus, eu esqueci de botar um negócio na mulher, ela vai sair, ela vai reclamar. E ela viu a senhorinha conversando com a professora dela. E ela, pronto, está me detonando. Aí, a senhorinha foi embora e a professora da minha professora foi falar com ela. Aí chegou e fez, o que foi que você fez com ela? Aí eu, então, professora, eu esqueci de botar o aparelho nela. Ela, você esqueceu? Mas veja, ela foi te elogiar, porque ela disse que ninguém nunca tratou ela aqui como você tratou. E ela, inclusive, ela disse que hoje foi o primeiro dia que ela saiu sem dor aqui do joelho. Olha só, era uma dor mais somatizada, né? O emocional dela estava ruim, e às vezes o corpo sente, às vezes não, o corpo sente. Não é verdade? É incrível como o corpo sente quando a gente está com as emoções sem falar, sem expressar. Como tratar isso? Como ouvir? Como fazer para essa pessoa falar? Como é que a gente pode ajudar? Eu acho que assim, existem muitas formas de você escutar, né, o outro, né? De uma forma empática, né? Você chega ao outro e ele vai se abrir, porque ele não, quando ele chega perto de você, ele já não vê mais saída. Não tem mais luz no fim do túnel. Então, mas tem muito jeito. Existem as técnicas, né? E você consegue que a pessoa, devagar, ela conseguindo segurança com você, você falando tranquilamente, dando total atenção, porque ouvir é uma coisa, né? Ouvir é mecânico, né? A gente não faz esforço nenhum para ouvir. Mas escutar é cognitivo, você precisa de... Existe uma diferença entre Existe uma ouvir diferença, e escutar. né? Você precisa ter compreensão, você precisa interpretar, você precisa de uma atenção. Então, você parar, escutar é troca, né? Você precisa parar tudo o que você está fazendo para que você possa escutar o outro. E ele percebendo esse carinho, esse amor, essa empatia que você está tendo com ele, ele se abre. A base da terapia é o vínculo. É justamente essa fala. E é esse confiar no outro, aquilo. Mas não é feito de qualquer forma. A gente precisa ter uma conversa de forma respeitosa, uma conversa empática, onde aquele outro é o foco da conversa. Porque a gente tem muita mania de querer ajudar, principalmente agora, Setembro Amarelo. Estou abrindo meu direct, mande uma mensagem, não sei o quê, né? Todo mundo já fala isso. Mas você está preparado para ouvir? Você está preparado para ouvir o que ele vai dizer? Porque muitas vezes choca quando a pessoa chega e diz assim, eu queria tirar minha vida hoje. Eu planejei fazer isso hoje. Você fica horrorizado. Será que você está preparado? Ou então, às vezes, você vem, não faça isso não, isso é pecado. Se você fizer isso, Deus condena quem quer tirar a própria vida. Você está julgando. A pessoa quer ser acolhida, entende? Ou até mesmo, você está passando por isso, você tem tudo. E está passando por isso, porque tem sempre tudo, do bom e do melhor, como a gente costuma falar, né? Do bom e do melhor, e está assim reclamando, por quê? Diminuindo a dor do outro. Ou até mesmo, você passou por isso, está passando por isso, mas isso é Eu já pouca passei coisa. também, tirei de letra, né? Às vezes diminui dessa Isso forma. e aí o foco sai da outra pessoa e vai para você. Você começa a trazer os seus exemplos. Não, eu já passei por isso também, e eu fiz isso assim, e eu resolvi dessa forma, e é assim. Não, aquela outra pessoa está em uma angústia, ela está chegando até você porque ela está procurando uma ajuda, ela quer ser acolhida, ela quer ser escutada. Entende? Então, o foco não é você. Você não está ali para julgar, você está ali para ouvir. E uma das formas de você mostrar
fazer pequenos resumos. Você está escutando o que ela está falando? Faz pequenos resumos, pergunta, porque mostra que você está se importando com o que ela está dizendo, mostra que você está prestando atenção. Isso é perfeito. Então, como fazer, como escutar? É dessa forma. O foco é no outro, respeite o que o outro diz. Não minimize a dor do outro, e o foco é nele, não fale de você. Eu costumo dizer que envolve duas coisas. Primeiro é disponibilidade, certo? E a outra compreensão. Disponibilidade porque você tem que estar disponível a ouvir o que aquela pessoa vai te dizer. Não é simplesmente gastar tempo, exatamente. A pessoa está trazendo alguma coisa para você e você tem que estar disponível, tem que querer ouvir a pessoa. E a outra compreensão, que é o que já foi falado aqui, em Marta e Rívia, que falou que você tem que compreender o que a pessoa está dizendo no sentido que aquilo é uma dor dela, não é algo que você já viveu. Ali ela está num tormento, ela está passando por algo que está trazendo algum problema para ela. Inclusive, só relembrando de novo, a caixinha está lá na recepção. Vocês receberam um papel, vocês podem escrever qualquer coisa, certo, no papel, e colocar na caixinha. A gente vai estar aqui para te ouvir e compreender o que vocês falaram. E a gente também vai poder ligar para vocês e falar com qualquer um que estiver aqui, certo? Certo, bem lembrado. E lembrando também, não reprimir as emoções. Se você não consegue falar, você escreve, mas de alguma forma comunique, expresse as emoções, o que você está sentindo, não se sinta sozinho. Além de um Deus maravilhoso, você tem amigos e procure também profissionais. Aqui na igreja nós temos excelentes profissionais que podem sentar e podem conversar com você. Mas a comunicação, ela só é efetiva para quem fala e para quem ouve? Então, para quem ouve, você tira muitas experiências, né, do outro, e você aplica na sua vida. Você aplicando, né, essa experiência, aquilo que você, isso eu não quero que aconteça comigo, eu vou tentar que isso não aconteça. Então, aplicando a você, você se fortalece. Você se fortalecendo, você pode ajudar outras pessoas, né? E quem está falando, ele se tranquiliza, ele entende que existe sim uma esperança nele, no mundo, nas pessoas. E é um bálsamo, você poder falar, expressar tudo que você sente para uma pessoa que está, ou um profissional, ou um amigo, ou um irmão, ou um pastor, seja lá quem for, é importantíssimo. Às vezes dá vontade de fazer psicologia para poder escutar melhor as assim, pessoas. Se você tem uma frase que diz, né, se o corpo, quando você cala, o seu corpo fala. Sim. Né? Bem antigo, é verdade. Nossos avós já ele diziam. grita, né? Aí como ele fala, dores no estômago, né, Romário? Dores de cabeça, psoríase e outras doenças, né? Depressão hoje é considerada uma doença que está trazendo várias outras repercussões no organismo da pessoa. Não se fala mais de depressão, os artigos mais modernos não se fala mais só de um problema mental, ela também traz prejuízos no corpo como um todo, porque ela causa, de certa forma, uma inflamação no corpo todo. Muitos pacientes que têm depressão passam a ter dores nas articulações, dores inespecíficas no corpo, um desânimo, uma fadiga, e até hoje a gente não se sabe o que é, só sabe que modificações no organismo da pessoa ocorrem, e a caráter inflamatório, de hormonais e várias outras. Então é bem comum, as pessoas, quando guarda mais sentimentos para vocês, guarda e não fala, não bota para fora. Então, vai acontecendo modificações tanto no seu sistema nervoso central como no seu organismo como um todo, se você vai somatizando. Isso, a gente tem um Deus muito sábio, e quando ele pensou em igreja, porque foi um pensamento de Deus igreja, foi para congregar, foi para que a gente estivesse junto, um escutando o outro, um ajudando o outro. É para isso que é a igreja. A igreja foi uma ideia de Deus, uma ideia divina, para que a gente pudesse estar assim, conversando, todo mundo junto, um ajudando o outro, um ouvindo o outro. E isso é muito importante. Não se sinta só. Hoje a gente quer passar essa mensagem para você. Nunca se sinta sozinho. Procure ajuda profissional, procure mais a Deus, procure seus amigos, procure sua família, mas expresse as suas emoções. E, infelizmente, nesse mundo não tem como a gente não ficar triste, não tem como a gente não ter problemas,
não tem como não ficar ansioso, não tem como não ter angústia. São coisas inerentes ao mundo, não é verdade? De vez em quando acontece alguma coisa que você realmente perde o chão, tá? E aí a gente, às vezes, para pensar qual a diferença, e às vezes é uma diferença tênue, de tristeza para depressão. O que pode caracterizar uma coisa e outra diante de tudo que a gente vive nesse mundo? Vou partir pela lógica de como já foi esclarecido até a questão da ansiedade, semana passada. Tristeza é um sentimento, é uma emoção que todo mundo tem, assim como ansiedade. Como você disse, Laura, as situações surgem na nossa vida. A gente não prevê o futuro. Então, surge e a gente vai sentir. E a gente tem que ter essa noção que emoção é emoção, independente. A gente tem essa mania de separar ruim e boa, não tem nada a ver. Emoção só emoção, elas precisam ser sentidas. Como diferenciar? Seguindo a mesma lógica da ansiedade. Por quanto tempo você está sentindo essa tristeza? Exemplo do Júnior. Júnior passou 1 ano dentro de casa sentindo esse sentimento mais triste, esse humor mais triste, esse pensamento mais triste. 1 ano é muito tempo. Uma coisa é você perder, como a gente sempre fala, a questão do luto. Você perder uma pessoa. Óbvio que você vai se sentir triste. Óbvio que você vai passar ali aqueles primeiros dias mais tristes, tendo aquela saudade da pessoa. Agora, se esse luto se estende por meses, a gente já está falando da possibilidade de um transtorno depressivo, entende? Então, o quanto você sente e quanto de tempo isso está acontecendo. O como você está lidando com isso. Volta àquela questãozinha. O quanto isso está afetando no seu cotidiano. Se você perdeu essa pessoa e não está conseguindo, durante meses, voltar a trabalhar porque não consegue sair de casa, isso está afetando na sua rotina, no seu cotidiano. Então, essa é a diferença, entende? Prestar atenção. Frequência, intensidade e o quanto interfere no meu cotidiano, na minha rotina diária. Só complementando um pouquinho o que a Rívia falou. A gente chama a depressão de um transtorno de humor, certo? É o chamado transtorno de humor. E aí, às vezes, na medicina, a gente diz que as pessoas têm humor e afeto. São duas palavras do cotidiano, mas que para a medicina é diferente. Humor é como se fosse uma constância. Você tem o seu humor, uma constância. É como se fosse digamos assim, uma estação do ano. Nós temos verão, inverno, certo? Primavera. Então, é uma constância. A primavera tem as suas características durante os meses. E o afeto é o que você modifica. Na primavera, a gente pode ter chuva, pode ter dias de sol. Então, o afeto é essa modificação que você tem no dia a dia. A depressão é um transtorno de humor. Então, um afeto que você demonstra, uma tristeza que você tem no dia, não é uma depressão. É o que a Rívia falou. Você pode ter uma tristeza por um luto. Mas quando isso impacta no seu humor como um todo, você baixa tudo de vez, você fica só com pensamentos negativos, sem vontade, então você modificou o seu humor. O que era a sua constância agora está diferente. Então aí passa a ser um transtorno a partir de então. Então é muito relacionado com o tempo, porque não é algo pontual, é algo que dura, é tipo algo de 2, 3 meses, 4 meses, até anos pode ter. Entendeu? Entendi. Então a pessoa tem essas características, ela deve procurar de imediato um profissional. Isso. Não é isso? E se a família nota isso, a família pode levar aquela pessoa para o profissional sem que a pessoa queira ir, sem que a pessoa identifique que está passando por esse problema? Então, isso é uma coisa bastante complicada, porque como é que eu vou ajudar alguém que não quer ajuda? Na terapia, principalmente a abordagem que eu sigo, eu sei, a primeira coisa, na primeira sessão eu digo, a gente está aqui, é uma via de mão dupla. Eu faço até a analogia, a gente está aqui dentro de um carro. Eu sou o copiloto, tenho GPS, mas quem está dirigindo, quem aperta no freio, no acelerador é você. Se você não pisa no acelerador, a gente não sai do lugar. Eu posso ter o mapa todinho, qual rua a gente vai entrar, mas se você não pisa no acelerador, a gente não sai do lugar. Então, é uma via de mão dupla, eu preciso do outro. Então, o mais fácil, o melhor a se fazer é orientar aquela pessoa, pelo menos mostrar, está vendo o que é que está acontecendo, está vendo onde você está? Vamos tentar pelo menos procurar ajuda, nem que não queira muito, mas pelo menos tentar, se abra a possibilidade de tentar, entende? E dar essa noção para essa pessoa.
Porque aí, sem ela saber... É o que acontece muitas das vezes com os adolescentes. O pai cria uma doença, uma coisa na cabeça, diz que o adolescente tem e leva. O adolescente chega lá e não fala nada com a gente. Ou então a gente chega lá, né, não identifica nada. Porque o adolescente está tranquilinho, vivendo a vida dele. Mas o pai que cria, ele está sem comer direito. Ele está... Gente, eu vou fazer o quê? Entende? Então, tentar conscientizar aquela pessoa... tentar mostrar a ela que ela precisa de ajuda, ou se não, pelo menos vá para tentar, já que você não está acreditando tanto no trabalho, mas pelo menos tente, mas conscientizar ela em relação a essa ajuda, entende? Fica mais fácil o nosso trabalho. O primeiro passo de querer procurar um profissional é a pessoa ter a noção que aquilo é um problema para ela, então ela vai ter que buscar. Só tem alguns casos onde a família pode intervir. Quando está chegando a um caso de um problema de vida em relação à vida da pessoa, está prejudicando não só ela, mas as pessoas ao redor. Porque depressão a gente pensa em pessoas de humor deprimido, para baixo, mas a depressão também pode ter outros sintomas, como agressividade. Então, por exemplo, se a pessoa está agindo agressivo com o resto da família, está causando risco para outra família, a família pode intervir sim, e levar ela para ser acompanhada com um profissional de saúde, não tem problema nenhum isso. Agora, se a pessoa não tem nenhum problema que está ameaçando a vida dela, nem a vida da família em volta, aí tem que partir dela, ela tem que ter o desejo, não pode levar a pessoa simplesmente à força, entendeu? Então, existem níveis de depressão, é isso? Isso. Cada pessoa é um caso a ser estudado, a ser analisado. Cada pessoa pode sentir de uma forma. Isso que Romário falou é até bom nessa questão do suicídio. Se uma pessoa chega para você e está querendo falar... vem em você essa confiança de chegar, poxa, eu pensei realmente em cometer o suicídio, ela está se abrindo ali para você, não quer dizer que ela já pensou em fazer aquilo, você sai correndo direto para o familiar. Ela pensou em fazer isso, por favor, preste atenção. Peraí, escuta, voltamos para a escuta. Escuta o que ela está querendo te dizer. Agora, a partir do momento em que, o que o Romário falou, se ela está colocando um risco de vida para ela, se ela chega e diz para você, estou definitivamente decidida, hoje eu vou cometer o suicídio, ela está colocando em risco a vida dela. Ou então, se é um caso, né, de ameaçar alguma outra pessoa, não, vou fazer isso com minha esposa, com meu pai, com meu filho. Aí a gente está falando de vida do outro ou até mesmo dele. A gente pode intervir, vai procurar um profissional, vai procurar esse familiar, para não deixar ela sozinha, para ela ter essa rede de apoio. Mas nesses casos específicos, se você faz isso antes, não escuta o que a pessoa está querendo lhe dizer, com a informação que ela está querendo passar, você acaba perdendo a oportunidade de ajudar ela e perdendo a confiança que ela teve em você. Então, escute, entenda o que ela está querendo te dizer e avalie. Esse tema do suicídio é ainda mais delicado, não é verdade? Porque muitas vezes a pessoa não fala. Quais são os sinais de alerta para que a família possa estar sempre observando? Quais os sinais de alerta? Eu sempre, quando vou falar em relação a isso, eu sempre divido de duas formas: comportamento e fala. Comportamento. Percebeu que o comportamento está alterado, está mudado, preste atenção, sinalzinho de alerta. Com o quê? Exemplo, mudança, né? Alteração no sono, está dormindo demais, está dormindo de menos. Alteração na alimentação, está comendo demais, está comendo de menos. Uma pessoa, higiene, o cuidado com a aparência, também é um dos comportamentos. Se a pessoa ela é tranquila, geralmente ela é tranquila, está aqui sempre com você, mas aí do nada chega super extrovertida, fala com todo mundo, está perfeita ali. Isso também, porque a gente tem mania de associar suicídio só com esse humor triste, né, com esse pensamento triste. Não. Se ela chega assim extrovertida, a gente pensa isso como um comportamento de despedida. Entende? Então, até essa felicidade exagerada é para ser observada. E muitas das vezes também tem a questão de começar a entregar coisas. Faz uma cartinha, entrega, pega um objeto dela, entrega para alguém. Isso também são comportamentos de despedida. É para ser prestado atenção. E jogando para o outro lado a questão da fala, os comportamentos, observar comportamentos e a fala. Começa a chegar, eu vou deixar vocês, não se preocupe não que eu vou parar de ser um fardo para vocês, eu vou deixar de ocupar vocês, queria desaparecer. Se eu pudesse, eu tomava um remédio e sumia. Entendi? Sumia daqui Já é um pedido de socorro, no caso. São comportamentos e falas que, se a gente perceber que está acontecendo, é necessário ajuda. Indicam ajuda. Precisa ser observado com mais calma, quem sabe um profissional.
É porque, assim, existe uma diferença entre você pensar suicídio e você cometer suicídio. Então, isso que a Rívia falou, da pessoa já dizer, queria assumir, é uma ideia que ela está na cabeça. A gente chama de ideação suicida, isso. Ela não quer mais estar ali, então ela está com a ideia de que ela quer sumir. Ela pode partir e avançar para isso, para fazer um planejamento, que a gente chama de planejamento suicida. Ela, além de ela ter a ideia de sumir, ela já planejou como ela vai fazer. E tem o suicídio por si próprio, que é quando ela vai e comete, certo? São 3 coisas diferentes. E uma coisa interessante é que, geralmente, quem vai cometer suicídio, ele dá alguma pista de alguma forma. Ele tenta procurar ajuda antes de cometer. Ele não quer fazer aquilo. Ele está se sentindo mal, então ele vai conversar com alguém. É muito difícil uma pessoa que vai cometer suicídio, pode ter, mas é o caso mais raro isso. Mas, geralmente, quando a pessoa vai cometer suicídio, ela procura algum ponto de apoio. Ela vai falar com alguém antes, para a pessoa tentar convencer ela que não é errado. Só que o que acontece, às vezes, muitas pessoas não ouvem ela se frustra mais ainda, e aí é quando ela tenta. Mas, geralmente, as pessoas dão pistas que vão cometer suicídio. Então, pessoal, olha o alerta aí, tá? Vamos escutar mais, vamos acolher mais, não é isso? Não vamos achar que tudo é frescura, que está querendo chamar atenção, não é, Marta? Às vezes as pessoas falam isso, é frescura, está querendo chamar atenção. Às vezes ela está comunicando mesmo. E eles vão se afastando, né? Quando eles sentem que você acha que aquilo ali é uma frescura, que nada a ver, eles somem. Aí, quando você vai ver, a coisa já deu ruim. Então, essa escuta, né, mais acolhedora, essa escuta mais até espiritual, porque Jesus, ele foi um dos melhores psicólogos e uma pessoa que escutou milhares de pessoas, e ele tinha assim uma forma de escutar totalmente diferente, uma forma de amor, que é essa forma que a gente tem que ter também. É verdade, eu lembro muito da conversa dele com Pedro. Pedro, você me ama, amo. Pedro, você me ama. Já disse, Senhor, amo. Então, assim, ele questionava, perguntava, chegava junto, fazia a pessoa refletir. Isso é bom que a gente aprenda com Jesus. E para complementar, né, em relação a essa fala de que, para não... do suicídio, fazendo pouco caso, né, da dor do outro, a gente tem que entender, quando a pessoa recorre a essa questão da morte, não é exatamente porque ela quer morrer no assim, mais simples da palavra, de tirar a vida. Ela só está recorrendo àquilo dali como uma solução para parar a dor que ela está sentindo. Ela está numa angústia tão grande, ela está numa angústia enorme ali, como a gente chama a dor da alma, né? Ela é, como a gente até conversou, a gente bate, um hematoma está ali, a gente está vendo, o braço quebrou, botou um gesso, a gente resolve, a cabeça está doendo, tomou um Doril, a dor sumiu, né? Mas, e a dor da alma, entende? E a angústia que está ali dentro. Então, na verdade, ela não quer exatamente morrer, ela só quer parar aquela dor. E a gente tem que ter essa noção de que a morte não é a única solução. A gente tem muitas outras soluções. A gente tem profissionais aqui preparados para poder ajudar, entende? Então, a morte, entender isso, que a morte não é a única solução. Tem outras soluções. E só mais um exemplo de como é importante você ouvir uma pessoa. Parece besteira, tipo assim, a gente falar, mas só dar ouvido vai resolver, mas só um exemplo de como é forte. Na Coreia, eu não sei se é na Coreia do Sul ou na Coreia do Norte, acho que é na Coreia do Sul. Tem uma ponte onde muita gente pulava e tentava se matar. E aí a Samsung botou uns letreiros assim em LED, onde só traz frases positivas, certo? Diminuiu 85% o número de suicídio, certo? O Google, atualmente, toda vez que você procura alguma frase de impacto, por exemplo, como se matar, se você botar no seu celular como se matar no Google, ele apresenta no primeiro link o número para o CVV, que é Central de Valorização da Vida, certo? 188, que é justamente para a pessoa procurar ajuda. Parece uma coisa simples, mas que pode ajudar uma pessoa, no último caso, certo? Ajuda demais. Sem dúvida, sem dúvida. Muito bem lembrado, né? O Centro de Valorização da Vida é um apoio e aceita voluntários, né? Vamos deixar aqui bem claro que eles estão aceitando voluntários. Para reforçar, né, o que você disse, Romário, eu estava falando disso hoje de manhã, o número 188, eles agora começaram a
a atender também por e-mail. Se eu não me engano, é apoioemocional@cvv.org.br. E também tem o site deles, né, www.cvv.org.br. Então, é uma forma gratuita. Além disso, a gente tem as clínicas escolas, que a UNIT, Nassau, Pio Décimo, UFES, com os estagiários do curso de psicologia, oferecem atendimento, alguns de forma gratuita, outros com um valor mais abaixo. Nós, os profissionais, psicólogos, geralmente a gente tem um horário que a gente coloca para justamente atendimento social. Então, se você quer um atendimento mais em conta, procura o psicólogo, fala nesse quesito, atendimento social, se ele faz atendimento social, se ele tem horário livre para atendimento social. É um atendimento com um custo mais abaixo. Entende que eles fazem isso justamente para dar apoio e dar mais acessibilidade à terapia para as pessoas, entende? Então, são formas de procurar ajuda, são formas de encontrar essa ajuda. Obrigada, Rívia. Encerrando, nosso tempo está acabando. A última pergunta, e eu queria que vocês também fizessem as considerações finais de vocês, tá? Tudo isso é falta de Deus? Então, a ciência já mostrou que um ponto positivo que você tem de não ter depressão e não cometer suicídio é a religiosidade, certo? Em relação à depressão e ao suicídio, isso ajuda. É um ponto protetor, que eles chamam. Então, você se apegar à sua religião, se apegar ao que você crê, você está, digamos assim, menos risco de cometer uma depressão e menos risco de cometer um suicídio, certo? E, assim, trazendo um ponto importante, a Bíblia já falava isso muito antes de a gente começar a falar de depressão e de suicídio. Em Provérbios 15:13 fala assim: o coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. Então, se a gente cultiva coisas boas com os nossos amigos, com as pessoas do lado, a gente vai colher coisas boas. Então, a gente não pode somatizar coisas ruins e trazer coisas ruins para o nosso coração, que vai entristecer nossa alma e cada vez a gente vai ficar mais deprimido. Então, não é falta de Deus, mas Deus ajuda muito, não é isso? A igreja, a religião, ela ajuda nesse sentido da pessoa não se sentir só. Isso não quer dizer que ela vai parar de sentir, porque muitas vezes a depressão é química, não é? É uma coisa que a pessoa tem que lutar a vida inteira contra, não existe um remédio como o Doril, vai tomar e vai sumir, não existe. Tem que lutar contra a vida inteira, tem que tratar, procurar terapia com a terapeuta, com a psicóloga, às vezes até um psiquiatra tomando uma medicação, tá? Não, gente, não é vergonhoso falar sobre esse assunto, não é vergonhoso você ser depressivo, não é falta de Deus, mas estar em sintonia com Deus, não é, Rívia? É muito importante. Rívia, suas considerações finais. Rívia que tocou num assunto muito importante, eu vou falar. É importante que pessoas que fazem tratamento de depressão não pararem de usar a medicação de jeito nenhum, porque acontece muito, principalmente em um caso que eu vou falar aqui, de uma doença específica que pouco se fala, transtorno de bipolaridade, principalmente esse, porque a pessoa se sente muito bem utilizando medicação às vezes e quer parar, e aí é quando afunda de vez e tenta suicídio. Parece besteira o que eu estou falando, mas depressão muita pessoa com depressão tentam suicídio. Bipolaridade é maior do que depressão. E bipolaridade consegue mais suicídio do que depressão. Por justamente isso, que as pessoas de bipolaridade têm a tendência de parar a medicação. Então, é importante, se um profissional de saúde diz para você usar a medicação, se um profissional de saúde aconselhou você a ir para um psicólogo ou fazer terapia, continue fazendo. Não pare de jeito nenhum, mesmo se você estiver se sentindo bem, mas não pare, continue frequentando o psicólogo, o terapeuta e utilizando as medicações corretas. Pedi para ele falar porque já vi muito caso disso. Porque é isso, a pessoa começa a se sentir bem, o medicamento, eu costumo dizer que ele segura ali, né, a pessoa para a gente na terapia e trabalhando mais a fundo tudo aquilo. E aí, por ela ver que está seguro, na terapia a gente está começando a ver resultado, pronto, estou boa, estou perfeito, tal, tudo ok. E corta a medicação. Aí passa a semana todinha ruim, entende? E aí a gente tem que voltar de novo. E a medicação, muitas das vezes, tem o tempo de efeito, né? Então, aí passa mais um mês naquela reorganização, tanto com a medicação quanto com a gente com a terapia. Então, gente, se passou a medicação, continua a medicação. Tem todo um tratamento de desmame para ser feito com aquela medicação, quando você já não precisa mais, não é isso? Mas tudo isso vai ser avaliado pelo médico, vai ser avaliado pelo psicólogo, psiquiatra, entende? Então, continua com a medicação.
O meu verso, eu foquei mais na questão do escutar, né, que a gente falou tanto, que está lá em Tiago 1,19. Queridos irmãos, nunca se esqueçam de que cada um deve estar prontos para ouvir, mas demorar para falar e ficar irado. Então, que a gente sempre esteja disposto a escutar dando atenção àquele outro, colocando o outro como foco, porque ele está tão angustiado que ele só quer ser acolhido, ele só quer ser escutado, ele quer alguém que mostre que se importa com ele, porque muitas das vezes, principalmente na depressão, os pensamentos que vêm aqui é inútil, ninguém se importa comigo, ninguém me ama. Então, demonstre essa importância pelo outro e pare e escute o outro. Martinho. Então, aqui em Marcos 10:46, a gente encontra a história do cego Bartimeu. E a história conta que tudo começou com um grito, né? Então, o cego estava na beira da estrada e ele ouviu dizer que Jesus ia passar ali. E a gente fica pensando, né? A gente já pensou como ele ficou ansioso quando ele sabia, né, que aquele homem que estava andando por aquela cidade, ele curava. Então, há quanto tempo ele estava ali esperando que aquele homem passasse? E quando ele soube que Jesus iria passar naquele lugar, ele não quis contar a conversa, ele começou a gritar. E só que a história conta na Bíblia que Jesus, ele tinha uma multidão de gente atrás dele, e não tinha silêncio ali, era um lugar assim, muito barulhento, muitas pessoas querendo ser curadas atrás de Jesus. E o cego começou a gritar: Senhor, 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 tenha compaixão de mim. E Jesus, no meio daquela multidão toda, ele conseguiu escutar o cego. Então ele parou, né? Então ele foi até ao cego. Ele não sabia, Jesus sabia quem era que estava gritando por ele, sabia o que aquele cego queria. Jesus sabia, mas Jesus queria saber dele, olhar para ele. Aí entrou a comunicação, a atenção, a empatia, que nós precisamos aprender com Jesus. Ele parou e ele disse, né, o que ele quer, o que você quer? E ele: Senhor, eu quero ser curado. E Jesus disse: você está curado, você está salvo, a sua fé te salvou. Então, esse exemplo de Jesus, nós temos que tomar para nós, porque existem muitas pessoas pelo caminho, pelas estradas, nos lugares que nós passamos, dentro da igreja, na nossa casa, na escola, na faculdade, precisando, gritando, né, por ajuda. E a palavra de Deus, né, ela nos ensina como nós devemos fazer isso: escutar o nosso próximo, escutar o nosso irmão e ajudá-lo, como Jesus ajudou, né, para a gente ser mais parecido com Cristo, né? Exatamente, cada dia ser mais semelhante a Jesus, esse é o nosso alvo. E sendo mais semelhante a Jesus, a gente se preocupa com o próximo e a gente se preocupa com a gente mesmo, porque o nosso corpo é o templo do Espírito. Não podemos negligenciar a nossa saúde. Não está se sentindo bem? Procura um profissional, procura um especialista, expressa suas emoções, porque vai ser bom para você, vai ser bom para os seus familiares, vai ser bom para os seus amigos, vai ser bom para a sua igreja. E quando você atravessar esse vale de ossos secos, depois você pode ser útil para outras pessoas que estão atravessando, não é verdade? Você vai ter uma experiência, você vai ter uma força que você vai poder ajudar outras pessoas que estão passando por isso. Então, não desanime. Nós temos um Deus que cura, nós temos um Deus do impossível, um Deus maravilhoso, um Deus que capacita pessoas para estar ajudando você. Vamos então fazer uma oração e encerrar o nosso JA. Infelizmente o tempo é curto, essa caneta está caindo toda vez. Ainda bem que não quebra, né? Graças a Deus. Mas não vamos esquecer isso.
nós temos um Deus maravilhoso, não é verdade? Que deu exemplo, que deixou pessoas capacitadas para nos ajudar. Vamos orar. Querido Jesus, muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui neste sábado. Pela manhã te louvamos, te agradecemos e agora à tarde continuamos contigo para que o Senhor tenha um olhar, né, de gratidão, de amor por nós, nos ensinando o que nós precisamos. Ajuda-nos, Senhor, a ficar quieto o suficiente para ouvir as pessoas ao nosso redor. Dá-nos os teus ouvidos para escutar aqueles que precisam de ajuda e apoio. Ajuda-nos a mostrar amor escutando bem. Obrigado, Senhor, por sempre nos escutar e por nos mostrar como escutar. Dá-nos uma semana de paz. Leva-nos para os nossos lares. Que o teu Santo Espírito nos batize. Em nome de Jesus, nós te agradecemos todas essas bênçãos. Amém.